Obrigado pela presença de vocês. A gente fica muito feliz aí de ter essa oportunidade de vocês dedicarem 1 hora do tempo de vocês para conhecerem um pouco mais da TOX. E o que a gente tem de tecnologias que nós podemos oferecer aí no mercado visando a mobilidade elétrica, visando a fabricação de carros elétricos. Bom, então eu me chamo André Bertoldi, trabalho na TOX aí há quase 4 anos e vou fazer da sequência nessa apresentação. Bom, quem aqui já conhece a TOX? Nunca? Nunca ouviu falar? Legal, legal. Tampouco esteve lá na TOX, né? Bom, a gente faz um convite aqui, um programa que nós temos, Welcome Tour, que é a oportunidade de tu nos visitar na TOX e você conhecer toda a nossa infraestrutura. Ali, nessa oportunidade que tu terás, tu vai conhecer a robustez dos nossos processos e vai entender que toda a nossa unidade aqui em Joinville é um braço da nossa matriz na Alemanha. Todos os nossos processos e a validação, principalmente do teu processo, é feita num laboratório, que eu vou explicar mais na sequência, que é conectado com a nossa unidade alemã. Bom, só para ter uma palhinha, um tira-gosto aqui, eu vou apresentar um breve vídeo. Essa é a nossa unidade aqui em Joinville. Obrigado, Rafa. Muito obrigado. Foi melhor. Essa é a nossa unidade aqui em Joinville, são mais de 3.450 metros. Temos 80 colaboradores aqui em Joinville e no mundo são mais de 1.400 funcionários. Temos, como o vídeo evidencia, a possibilidade de fornecimento das nossas soluções solo, das nossas tecnologias, como também a construção de máquinas especiais. Produção aí para componentes automotivos, né, blocos de motores, todos os sistemas de prensagem e montagem, nós fornecemos atuadores elétricos e hidropneumáticos para fazer essas prensagens. E o nosso logo, a nossa logomarca é o Clinching, o ponto TOX. O Clinching é a possibilidade de unir essas duas chapas, que é a nossa principal tecnologia e uma das mais antigas. E eu aproveito esse slide aqui para evidenciar que a nossa marca foi redesenhada nesse ano. À direita superior tem a nossa nova marca e ali a nossa antiga marca. Como eu mencionei, uma empresa global, estamos localizados em mais de 40 países, nas Américas, na Europa e na Ásia. E aqui, principais clientes da TOX, né? Somos uma empresa fundada em 78, são 45 anos no mercado, e aqui no Brasil desde 2000, são 23 anos aqui no Brasil. Isso nos dá uma bagagem aí de ter feito muitos projetos e construído muitos projetos para a indústria automotiva já, né? Então, empresas como Mercedes, Scania, Renault, Brose, Volkswagen, Tupi, Schulz, são empresas aí que nós já fizemos fornecimentos de equipamentos, de máquinas, olhando para o mercado a combustão, e isso nos traz um know-how muito grande aí para entender qual é esse futuro desse mercado da eletrificação automotiva e o porquê fazer isso. Algumas das nossas tecnologias, eu gostaria de deixar bem claro aqui que nós temos um know-how de tecnologias próprias, como os nossos cilindros hidropneumáticos, nossos atuadores elétricos, possibilidade de controle e segurança de todo esse processo. Todas as nossas ferramentas de usinagem, todas as nossas ferramentas de união de chapas ou de cravamento de porcas são feitas na nossa matriz na Alemanha. Então, são ferramentas importadas e nós fazemos essa implementação dessa tecnologia. Possuímos prensas pequenas, prensas menores e a possibilidade de construção de projetos totalmente turnkey. Olhando de uma forma mais pequena, né, como o nosso logo TOX, essa possibilidade de tu unir as duas chapas só por conformação mecânica, nós podemos usar os nossos atuadores de prensagem
para fazer processos como estampagem, furação, repuxo, montagem de rolamentos e buchas, compactação e prensagem de células de bateria, por exemplo. A rebitagem também é uma opção, apesar do nosso logo e da nossa principal atividade que a gente demonstra é o clinching. Tu rebitar as duas chapas, tu pode proporcionar um nível de robustez, aquela união um pouco maior. Entre outros processos, medição e teste. Como eu mencionei um pouco na possibilidade de vocês visitarem a TOCS e conhecerem o nosso laboratório, o principal razão da existência do nosso laboratório e conexão com a nossa matriz alemã é o clinching. É a validação desse processo, onde tu vai receber um relatório especial para a tua aplicação, onde tu vai ter a medida que corresponde na aprovação dele, chamada medida X, qual a punção, a matriz que garante essa união, e um relatório onde você vai poder exigir de nós e cobrar, por exemplo, numa união de aços convencionais, 400 mil pontos. Se você comprar um equipamento conosco, ter a nossa consultoria e ter a nossa segurança que você está usando os processos conforme definido em nosso laboratório, você pode exigir de nós, poxa, esse ponto aqui tem que durar 400 mil pontos. Se está quebrando a matriz com 10, cabe a nós avaliarmos o que está acontecendo de errado nessa apresentação. E é com a robustez do fornecimento de uma empresa alemã que você vai ter essa segurança. Então, indo direto aí para a proposta maior, que é a fabricação de carros elétricos, eu vou mencionar quais são essas tecnologias da TOCS aplicadas na mobilidade elétrica, mencionar um pouco sobre esse mercado, questões de requisitos que essa nova indústria tem, quais são esses desafios e quais são as soluções que a TOCS pode oferecer, como alguns cases desenvolvidos pela TOCS também. Boa tarde, obrigado pela vinda de vocês aí, fico muito feliz por isso, tá? Fiz uma breve apresentação institucional aqui, mas vamos direto lá. Então aqui um vídeo onde eu apresento um carro elétrico, 100% elétrico, e alguns elementos funcionais e tecnologias que a TOCS já ofereceu para esse tipo de mercado. Aqui é bacana esse vídeo porque vocês vão se familiarizando um pouco com essas imagens que mostram o tipo de tecnologia que a TOCS pode fornecer. Cravar porcas e parafusos direto numa chapa num case de bateria. Utilizar clinching na fabricação desse pacote, dessa bateria. A compactação de uma série de lâminas que são utilizadas na fabricação da célula, lâminas metálicas em células de bateria. O e-clinching, que é a utilização do nosso clinching para condutividade elétrica. Clinchings em utilização de componentes eletrônicos. Temos um microponto de 1,8 milímetros, muito usado aí na indústria eletrônica, compacto, né, para você fazer componentes menores, que usem menos espaço. Então, tendo uma visão geral sobre o carro elétrico, que é a proposta principal aqui dessa apresentação, nós precisamos, antes disso, mencionar algumas outras tendências que existem no mercado. A TOCS possui soluções para a fabricação de placas solares e para a fabricação de eletrolisadores para geração de hidrogênio. Para eu ter um hidrogênio verde, que de fato seja verde, um dos grandes propósitos da apresentação aqui é falar sobre a redução de carbono, eu preciso que aquele eletrolisador seja alimentado por energias limpas, como a solar e a eólica, né? As nossas soluções de prensagem, de união de componentes, é muito bem-vinda e muito utilizada, como a legenda representa aqui, para a montagem dessas chapas de uma placa solar. E num eletrolisador de hidrogênio, existe a união de chapas metálicas com lâminas de polímeros, que não são metálicas, como se fosse uma membrana que existe ali. Um grande benefício do clinching, que é um ponto que a solda ponto jamais vai resolver, é que eu consigo fazer essa união de duas chapas metálicas mesmo tendo um polímero ali dentro, ou até posso unir chapas que já são previamente galvanizadas ou possuem algum nível de tratamento térmico que a solda ponto não consegue resolver. Sem falar, é claro, da possibilidade de eu unir chapas que são de materiais dissimilares, né?
Então, é importante mencionar isso. Eu vou associar esse assunto numa questão geral na sequência, falando de carros a hidrogênio. Mas falando diretamente sobre um carro 100% elétrico, aqui estão alguns componentes. Como vocês podem perceber aqui no seu chassi, basicamente, ele é feito por uma grandíssima bateria, né? Nós temos o inversor para fazer esses motores funcionarem. São necessárias construção aí de células de carregamento, células de bateria e pacotes de bateria. Falando sobre os carros elétricos e uma tendência aqui que existe no mercado, hoje a gente está entre o primeiro e o segundo, né? O ICE e o HEV. Nós temos o carro híbrido, o carro 100% a combustão, mas existem tendências aqui de ir até a um carro movido a hidrogênio. O hidrogênio que foi feito lá no eletrolisador, preferencialmente com uma energia limpa, né? Do que nos vale, aquilo lá é o hidrogênio verde, né? Quando eu faço ele a partir de energia eólica ou energia solar. Agora, se eu faço um hidrogênio a partir de uma energia que veio de um carvão, eu estou fazendo hidrogênio, teoricamente limpo, mas ele não é o hidrogênio verde, ele é o hidrogênio cinza, né? Então, eu mover um carro com hidrogênio cinza não vai ser tão interessante, não vai ser 100% limpo, né? Então, vocês puderem perceber ali a bateria, a gasolina, o inversor, o e-motor, por exemplo, no carro híbrido. Conforme eu venho para cá, eu tenho um carro 100% elétrico e aqui eu tenho um carro que é elétrico, porém alimentado a hidrogênio. Aqui tem uma pesquisa que a nossa empresa na Alemanha fez, onde indica-se a possibilidade de ir totalmente para esse cenário à direita. Porém, isso não é algo que nós podemos afirmar aqui. O que será exatamente que vai acontecer, nós não temos uma certeza, mas sabemos que independente desses caminhos aqui, nós temos soluções e tecnologias TOCs que podem ser implementadas nesses automóveis. Bom, um mapeamento de desafios. Aqui é bacana, antes de eu mencionar um pouco esse slide, como somos uma empresa global, muitos projetos já foram desenvolvidos na Europa, na China, alguns projetos que eu vou mencionar na sequência. E isso nos dá um grande expertise de poder detalhar esse mapeamento. Bom, por quê, né? Por que sair do carro a combustão e ir para um carro elétrico? Qual que é a grande vantagem disso? Um ponto é o Environmental Social Governance, o ESG. O ESG é uma política que está sendo adotada por várias empresas para redução de carbono. Uma das atividades, além de outras, né? O Environmental, de meio ambiente, tem esse propósito de, aí, algumas notícias que nós acabamos encontrando também, até 2030 não produzir mais carros a combustão. E quem sabe até em 2050, 2040, a gente não emitir mais carbono, né? Esse ar que respiramos é muito bom, né? Então que tenhamos ele limpo. Então é uma das ideias de cuidar do meio ambiente. Então a redução de CO2 é um dos grandes motivos para estarmos aqui, né, interessados em aprender mais sobre o porquê o carro elétrico. A redução de custo é um desafio e a redução de peso é um desafio. Percebam que os desafios específicos do cliente, como eletrificação, produção com baixa emissão de carbono, construir carrocerias automotivas e partes automotivas unindo materiais dissimilares, utilizando novas categorias de aços e utilizando a possibilidade de unir alumínio com aços de alta dureza. São desafios que, executados anteriormente com tecnologias mais primitivas, tu gastava muito mais energia ou tinha muito mais processos para fazer aquele meio produtivo. Ou seja, até mesmo na tua linha de produção tu estava gastando energia demais. Não é nem o carro que estava gastando energia demais, mas já na linha tu estava consumindo muita energia e tu adotar tecnologias como a que nós vamos apresentar aqui, promove que tu economize no teu bolso já na tua fábrica. Então outros componentes como alojamento de bateria, e executar uma produção automatizada, uma produção com melhorias de qualidade, com rastreabilidade e padronização. Eu vou apresentar alguns cases e esses cases são máquinas turnkey que a TOC pode desenvolver. Além da gente vender o punção, a matriz,
a possibilidade de testes, nós podemos construir toda uma automação em torno dessas nossas tecnologias que automatizem essa produção dessas peças. Aqui fica um grande emaranhado, né? E o emaranhado tem realmente o propósito de mostrar para vocês como que nessa cadeia de requisitos, desafios e soluções, nós temos uma inúmera quantidade de possibilidades. Algumas delas eu mencionei, mas eu vou repetir aqui, como o clinching TOX, a união de chapas. O clinching usado para conduzir eletricidade, o e-clinching. O Theta Clinching é uma novidade que eu vou apresentar na sequência também, onde incide um pequeno raio laser aquecendo essa chapa. Rebitagens, inserção de elementos como porcas e parafusos. Clinching, os atuadores de força hidropneumática e atuador elétrico da TOX. Monitoramento de processo e controles em geral dessas tecnologias. Aqui, eu falei bastante do clinch, mas para ter uma ideia de como funciona esse ponto, tu podes executar um clinch em menos de 1 segundo. Ele tem esse processo de conformação, gerando um ancoramento entre as duas chapas. Um ancoramento e você tem essa medida X. Não existe somente esse ponto de clinching, mas nós temos outras possibilidades de pontos de clinch, como twin point, ou outras possibilidades de matrizes que podem permitir, por exemplo, absorver maior variação de espessura de chapa. Um exemplo. A TOX, na Universidade de Paderborn, na Alemanha, executou um teste comparando o clinching com o solda ponto. O clinching garante até 90% de redução de energia elétrica. Por favor, entendam que é especificamente na tecnologia de união das chapas e não na sua conta de luz inteira, né? Então nós temos uma linha que naquele processo de solda ponto, por exemplo, nesse estudo, para eu fazer um ponto de clinch foi necessário 0,32 watt por hora. Para fazer um ponto de solda foi necessário 3,2. É praticamente 10 vezes mais de energia elétrica necessária para você fazer uma solda convencional. Justamente porque você precisa derreter as chapas e gerar aquela poça de fusão que une as duas chapas. Aqui não. Aqui você tem uma solda fria, você tem uma conformação mecânica que une essas duas chapas. O mesmo teste foi executado no alumínio, onde também existe uma grande diferença de 0,68 para 4,1. O e-clinching é uma série de estudos que a TOX desenvolveu, comprovando a eficiência desse ponto aplicado na condução de elétrons, na condução de energia. Aqui nós temos uma folha isolante, justamente para avaliar que a simples protuberância que o clinching gera entre uma chapa e outra é capaz de conduzir toda essa corrente elétrica e você ter uma resistência muito pequena. Você consegue conduzir, ou seja, você não tem um aquecimento exagerado daquela posição. Quando você utiliza o clinching TOX, você gera microcontatos metálicos que praticamente não ocorre uma fusão, mas você tem uma aderência muito boa entre as duas chapas. Por isso, né, essa resistência ohmica tão baixa, essa resistência em ohms. Agora é oficial, a TOX na Alemanha contrata a Universidade Técnica de Dresden e executa esses testes aqui para eu poder afirmar o que eu tenho falado aqui. Dessa forma, nós entendemos que a aplicação do clinching para baterias, para componentes elétricos, para automóveis elétricos é excelente para você ter um processo extremamente controlado desde a produção e até mesmo depois que esse carro já está rodando. Em toda essa cadeia produtiva você está conseguindo atingir redução de emissão de carbono, de CO2, de dióxido de carbono. Aqui nós temos alguns exemplos. O clinching fazendo a união dos pacotes de células de bateria, das células de bateria formando uma bateria. É uma vantagem muito bacana porque essa união é estável por longo tempo. Um parafuso atarrachado ali, tu não terias nem a mesma segurança e tu tens uma união mais compacta.
Qual que era um requisito que nós tínhamos alguns slides atrás? Produção de carros sendo mais compactos e mais leves. Mais leve. O clinching vai nesse sentido, né? Eu posso usar tanto no interior da bateria, como eu posso usar aqui para terminais dos cabos flexíveis, onde eu uno uma haste com um terminal e esse cabo flexível segue para outra parte do automóvel. Então aqui nós temos algumas figuras, né, com metalografia não, com uma imagem bem aproximada, onde tu pode perceber até a diferença de materiais. É uma vantagem, né, porque os materiais têm ponto de fusão diferentes, né, o aço vai estar lá em 1500, o alumínio em 600, são metais impossíveis de você unir com uma solda a ponto, né. Ainda sobre produção de pacote de baterias, tem 3 principais modelos, pouch, cilíndrica e prismática, onde tecnologias TOX podem ser aplicadas nesses modelos de bateria. Aqui é muito bacana destacar alguns clientes onde a TOX já forneceu soluções para baterias. Ford e BYD, a BYD que a propósito está instalando uma unidade em breve na Bahia, né? Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen, Ford, LG, Samsung. Que tecnologias a TOX ofereceu para a produção dessas baterias? Atuadores de força, células especiais, atuador elétrico, mais uma célula de clinching especial. Que produto é esse? Um case de bateria, um alojamento para o externo da bateria, uma célula de bateria com o terminal elétrico fazendo a condução. Então, tendo essa visão geral do que a TOX pode fornecer, aqui nós apresentamos agora 7 cases que a TOX desenvolveu na Alemanha. Eu vou avançar para os slides, porque o título consta lá, mas um primeiro desafio foi uma aplicação desenvolvida para Mercedes e para Porsche. É uma estrutura de construção leve feita de alumínio, e essas empresas utilizavam soluções de união de chapas antiquadas, como parafusamento ou solda a ponto. Mirando nesse objetivo de ter o produto mais compacto e mais leve, soluções como o rebite autoperfurante e o clinching SKB foram excelentes opções para tu ter essa redução de custo e tu ter um processo mais flexível. O SKB é uma solução da TOX onde a matriz do clinching é flexível, ela admite mais essa variação de chapas. Além disso, essas tecnologias de união elas são estanques a gás e líquido. Um pré-requisito da indústria automotiva para a construção de baterias é que um gás seja inserido no interior da bateria e seja estanque este pacote de bateria. Esse gás não pode sair de dentro da bateria, assim como não pode ter entrada de água ou outro contaminante dentro da bateria. Situação semelhante com a Audi, com a Porsche, no segundo case que nós estamos mostrando, também com a necessidade de estanqueidade a gás ou líquido, justamente para não ocorrer essa contaminação dentro da bateria. Aqui, nessa ocasião, a TOX desenvolveu um projeto de cravamento de parafuso nesta unidade por dentro. Aí você pode me perguntar, né? Poxa, mas por dentro não vai vazar ou não vai deixar de ser estanque? O que a TOX desenvolve? A possibilidade de cravar esse parafuso diretamente na chapa, como também construir uma estação que mede a estanqueidade desse componente. Então a gente garante que, feita a nossa montagem, não vai ter a possibilidade dessa contaminação. Aqui é muito bacana esse terceiro desafio, porque eu falo sobre o Theta Clinching, que é uma novidade da TOX, uma tecnologia lançada aí no último ano, onde, se vocês olharem bem para essa imagem do aço boro com aço boro, vocês podem perceber que a tonalidade do metal se distingue um pouco aqui. Não é um aquecimento que mudou a propriedade do metal, mas você incide um pequeno feixe de laser e logo na sequência você faz o ponto TOX. Ou seja, é a tecnologia de clinching que a TOX tem há muito tempo, porém agora realizando um aquecimento localizado naquela posição e na sequência já fazendo a penetração do punção nessa chapa para que então ocorra um ancoramento.
Uma união deste tipo, que aqui está muito bem representada, bem ancorada, bem estabilizada, anteriormente eram situações em que, por exemplo, o metal quebrava, por se tratarem de metais de altíssima resistência. Então, aqui já temos uma visão de como que é o nosso relatório de teste. Nós temos a força, e aqui dois alces aí, são 1.400 quilos, que um ponto desse pode resistir. Um quarto desafio agora, a gente fala sobre o uso de E-clinch em barramentos elétricos. Nós temos, como eu mencionei em alguns slides, essa tecnologia muito bem aplicada para a condução de elétrons. E em testes que a TOCS desenvolveu no seu laboratório na Alemanha, foi possível perceber que é uma união que tem uma resistência muito grande mesmo quando é estressada. Por exemplo, o alumínio em 80 graus e o cobre em 230 graus. É uma possibilidade que te entrega uma estabilidade muito grande desse processo. Neste quarto desafio, com o uso da tecnologia clinching, nesta figura na esquerda inferior fica aparente em vermelho onde tem a maior concentração de força. Para você fazer um ponto de clinch aí na média de diâmetro 5 ou diâmetro 6, você precisa em média de 3 toneladas, por exemplo, para fazer um ponto deste. Como tu tens uma força excessiva gerando essa união dessas duas chapas, você tem a obtenção de uma união adesiva, de uma ligação adesiva entre essa chapa inferior e superior. Mesmo que não tenha fusão, nada disso, mas apenas pelo contato, você quebra os óxidos que existem numa chapa de alumínio ou numa chapa de cobre, e você tem uma união muito maior, se você comparar nessa figura do centro, de materiais apenas sobrepostos com materiais montados com clinching. São de situações como essa que a gente pôde afirmar, né, por aquele estudo que a Universidade de Dresden executou, que o clinch de fato faz essa união tão robusta. Quando esse clinch foi arrancado, né, nós podemos perceber que essa ligação adesiva parcial de fato deixa partículas do alumínio na peça de cobre, como também deixa partículas do cobre na peça de alumínio. Outro grande benefício da união clinching é você tem uma garantia de estanqueidade na união da chapa superior com a inferior. Como essa compressão foi tão excessiva e tão forte, você não tem a possibilidade de entrar gases ou líquidos dentro dessa união. A TOCS executou um teste de corrosão galvânica, fazendo um teste com névoa de sal. Na linha em azul, na linha em verde, você constata aqui com a aplicação dessa névoa e sem a aplicação dessa névoa, e detectamos que não ocorreu a corrosão desse ponto. Então esse é um grande benefício. Você está fazendo um carro que tem uma resistência longa. Aplicar a tecnologia TOCS, além de todos os benefícios que você tem de condução elétrica, de condutividade elétrica, você também tem uma robustez que esse ponto vai durar por um bom tempo, independente de corrosão ou excessiva temperatura. Um sétimo desafio é conectar um parafuso de pinos de aterramento. A necessidade de conectar esse parafuso em chapa dissipadora de calor ao compartimento de bateria. Uma chapa dissipadora de calor, uma parte externa do automóvel, ali da bateria, onde havia necessidade de cravar um parafuso deste, né? Percebam nesta imagem que o parafuso tem uma parte da cabeça do parafuso que foi cravada direto na chapa, que é dividida aqui por essa linha na cor magenta. Foi uma aplicação no nosso cliente Audi, e usando essa aplicação ele consegue garantir esse requisito do processo dele de estanqueidade a gás ou líquido, para que a parte interna não tenha algum nível de troca e contaminação. Para a fabricação de células de bateria, a LG contatou com a TOCS
Por quê? Porque para um requisito de qualidade desse tipo de célula é que não exista nenhuma contaminação com cristais ou partículas condutoras, mesmo que em microns, 5, 10 microns, que podem ocasionar um curto-circuito dentro dessa célula e dessa bateria. Essa linha, então, que produz e que compacta essas células de bateria, devem garantir que não ocorra essa contaminação. Baseado nesses requisitos, então, a Tox desenvolve um atuador hidropneumático que é isento de cobre, níquel e zinco, garantindo, então, que esse componente seja fabricado com excelência. Fizemos o fornecimento aí de mais de 500 cilindros hidropneumáticos para essa empresa já. Bom, não sei o quanto que vocês estão familiarizados com o hidropneumático, mas é uma solução da Tox alimentada exclusivamente com ar comprimido. Você consegue alimentar com 6 bar de ar comprimido e obter até 200 toneladas de força. Aqui uma animação, né, que permite ver o interior dele. Em azul, ar comprimido. Em laranja, óleo. Um pequeno volume de óleo que fica enclausurado dentro desse cilindro. Tu tens um comportamento, um funcionamento similar a um cilindro pneumático, de marcas conhecidas aí de cilindro pneumático, mas tu tem uma multiplicação de força ali dentro por esse volume de óleo ser pressionado e multiplica a força ali dentro. Ou seja, quando eu instalo um pressostato no nosso cilindro, eu identifico que neste volume de óleo eu obtenho até 400 bar de pressão. Se vocês visitarem o nosso stand, nós temos um cilindro deste, no stand 58. O sétimo desafio, assim como na indústria a combustão, na indústria nova que estamos aí migrando, veículos elétricos ou até mesmo veículos autônomos, né, que vão se locomover ali sem a necessidade sequer de guiar o carro, é obrigatório que esses processos sejam rastreados, né, que a gente tenha um monitoramento desses parâmetros de processo para evitar recall automotivo, né? Ou para evitar até, um propósito nosso da Tox, além de todos aqueles que falamos, economizar energia, melhorar o produto, é salvar vidas, né? É fazer um produto que mantenha em segurança nós e nossas famílias. Então, esse sétimo desafio, nós solucionamos usando o nosso atuador elétrico de prensagem. Assim como o Theta Clinching, lançado há um ano, a Tox atualiza o nosso produto e lança o ED-Core. É o nosso atuador elétrico E-Drive ED-Core. Visitando o nosso stand stand 58, vocês também vão poder ver uma demonstração ao vivo desse produto, identificando onde ocorre a curva de prensagem e quais são limites máximos e mínimos e toda a programação que você pode executar com o nosso produto. Além disso, outro requisito essencial é que você tenha condições de integrar todos esses dados que você coleta e você conecte, por exemplo, com o MES da tua fábrica, que faz o monitoramento dessa fábrica. Do que vale você conectar a informação se você não monitorá-la, né? Então, usar o atuador elétrico da Tox permite você fazer um setup automático de ferramentas e integrar com um SAP, um software que esteja gerenciando a tua fábrica. Nós convidamos vocês a estarem no nosso stand, mas uma breve visão aí do produto. É um produto 100% elétrico, não tem unidade hidráulica, não tem altos volumes de óleo. É uma tendência mesmo, hoje é mais alto nível de tecnologia que nós temos para prensagem. O software faz parte do conjunto, então peço que entendam que não é uma simples servo eletrônico, né, que você vai ter que fazer toda a programação. Você tem o software onde você pode fazer uma infinidade de processos, assim como esse que eu mostrei aqui de clinching, de unir elementos, de compactar células de bateria, ou até estampagens em geral para outros segmentos da indústria. Precisão de 1/100 em todo o percurso do cilindro, com 0,5% de variação dessa força. Capacidades de até 100 toneladas, com cursos de até 450 milímetros.
Ou seja, o nosso produto se destaca por ser uma servoprensa elétrica de alto índice de capacidade de força. Não é qualquer atuador elétrico com pequena capacidade de força. Bom, levando em consideração todas as tecnologias que aqui foram apresentadas, todas as possibilidades que nós podemos aplicar para o futuro mercado aí de linhas e automações, aqui nós apresentamos uma automação recente que nós construímos, totalmente automático esse equipamento. Entra uma folha de material e no final nós temos um gabinete de um componente que sai automático dessa linha. Tempo de ciclo de 24 segundos, tem mais de 10 robôs aplicados e mais de 10 atuadores de força TOCS. Isso nos dá uma condição de afirmar que a nossa unidade aqui em Joinville, com os nossos 3.500 metros, com os nossos 80 funcionários, é capaz de fazer projetos aí de 50 milhões, tranquilamente. Bom, o seu desafio leva uma solução TOCS para garantir tecnologias confiáveis e comprovadas para as suas aplicações na mobilidade elétrica. Como eu agradeci muito no começo a vinda de vocês aqui nessa apresentação, eu deixo aqui o nosso Instagram, o nosso contato, o nosso site, o nosso LinkedIn da TOCS. Agradeço muito que vocês sigam. Meu nome é André e tem o meu QR Code com o meu WhatsApp. Quem me adicionar no WhatsApp e for o primeiro a responder até quantos por cento de tecnologia, até quantos por cento você economiza utilizando o clinching, vai levar para casa esse brinde aqui. Será que o pessoal lá de trás conseguiu ler? Não vão brigar, hein? Oitenta e cinco 10 67 66. Parabéns, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Dúvidas, por favor, diga. A carga aplicada é por célula de carga ou por torque? Não é por torque. Ele tem 4 células de carga que ficam na extremidade um pouco antes da haste. Então nós medimos indiretamente em 4 células de carga a reação dessa força. Não é por torque do motor. No motor é feito a medição da posição. Então tem um inversor. Oi? O resolver no motor mede com um centésimo de precisão essa posição. Nós tínhamos menos célula de carga, eu acho que eram 2, e agora nós temos 4 para fazer essa medição no corpo da prensa. Mais alguma pergunta? Por favor, aproveite. Temos aí mais 15 minutos que a gente pode conversar, falar de aplicações. Eu consigo controlar a descida do automático? Eu preciso só de uma pressão de, sei lá, 30 toneladas, a posição de 30. Sim. Sim. Você... Claro. Nossa, esse é um grande benefício porque você pode programar de acordo com o processo, né? Você, utilizando um atuador elétrico, você está questionando? Sim. Se você compra um atuador elétrico, por exemplo, de 100 kN conosco, é um atuador de 10 toneladas. Eu quero usar com 5. Você programa com 5. Você programa no máximo até tanto. Isso, inclusive, você pode fazer o setup automático do processo. Por exemplo, eu tenho um conjunto de ferramenta que crava uma porca e precisa de 2 toneladas. Eu tenho um outro furo que eu preciso fazer com outro conjunto de ferramenta que precisa de 4 toneladas. Então você vai ter a receita no nosso software TOCS para a aplicação A e para B. Isso eu posso te mostrar ao vivo no nosso stand ali, tá? Eu consigo programar, por exemplo, a velocidade de aceleração, eu consigo programar a posição máxima que ele atinge. Obrigado a visita. Mais algum ponto? É isso então.